A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré, o Filho de Deus. O nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, que liberta, que transforma, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que escreve o nome no livro da vida e leva para o céu de glórias através da sua morte de cruz, para que o aceita como único e suficiente Salvador da sua vida. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, sempre e eternamente. Pessoas podem viverem, nascerem, serem criados nas mesmas circunstâncias, habitarem nas mesmas circunstâncias, mas terminarão em lugares completamente diferentes. Pessoas recebem a mesma educação, mas terão uma vida diferente. Pessoas compartilham da mesma informação, mas terão um final de vida diferente. Deus trabalha diferente em cada vida porque Ele é infinito, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é Deus. Deus trabalha de uma forma exclusiva e única na vida de cada indivíduo dessa terra, de cada ser humano, como seus filhos, aqueles que o servem, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Deus é infinito, Ele trata, cuida, trabalha de uma forma diferente em cada humano nessa terra. Quem aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, terá o nome escrito no livro da vida, que é a maior riqueza da vida, e terá o direito de morar eternamente no céu de glórias, que é a maior bênção, o maior milagre da vida de cada indivíduo que nasce nessa terra. Mas aqui na terra, Deus trata com cada um diferente, completamente singular. Mas quando Deus permite que as pessoas ajam e façam sua parte, aí é que entra o tema do vídeo. Que pessoas que nasceram, foram criados, vivem em ambientes, compartilham a mesma informação, educação, terminarão em ambientes diferentes, terão futuros diferentes, mesmo com tudo compartilhado e aprendido. Porque a vida, ela tem também a distinção. É aquela vida singular de cada indivíduo. E esse tema, quando você traz para ele para buscar aquilo que é bom, é importante ser aplicado na vida. Que cada indivíduo nessa terra, que nasceu no mesmo lar, que recebeu a mesma boa educação, que compartilha as mesmas informações, que terminem em ambientes abençoados, ambientes poderosos, ambientes de fé, ambientes de crescimento, ambientes de bênçãos, na condição de servos e filhos do Senhor, para morar eternamente no céu de glórias. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré, o Filho de Deus, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, que liberta, que transforma, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que escreve o nome no livro da vida e leva para o céu de glórias através da sua morte e cruz, para quem o aceita como único e suficiente Salvador da sua vida. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, sempre e eternamente. Duas pessoas podem começar nas mesmas circunstâncias e terminar em lugares completamente diferentes. Pessoas são educadas na mesma circunstância, recebem as mesmas informações, vivem no mesmo meio ambiente, mas terminarão em lugares diferentes. Deus trata com cada um diferente, de uma forma singular e exclusiva aqui nessa terra. É assim que Deus trata. Como os seus filhos, aqueles que o servem. Deus tem uma vida distinta e diferente para cada indivíduo nessa terra, mesmo morando no mesmo lar, na mesma vida. E quando pessoas compartilham essa diferença que tem um com o outro juntos, é importante para ter a unidade e a mesma visão para seguirem na vida. Isso é importante, porque todo segmento de crescimento dessa terra, seja uma igreja, seja uma indústria, uma empresa, um comércio e uma família, é importante ter visão e unidade. Duas pessoas no mesmo olhar, na mesma visão, no mesmo sentimento, na mesma vontade, no mesmo compartilhar pessoal para seguir durante toda a vida. Isso é bênção, é grande, é sucesso. A unidade é um poder poderoso, maravilhoso na vida de cada indivíduo nessa terra. A unidade é importante. E compartilhar a unidade um com o outro
seja um casal, seja irmãos, seja pessoa da mesma família, é importante. Os demais de fora, você também poderá compartilhar a unidade de uma forma diferente. Se você tem uma empresa, você abençoará aqueles a que você está abençoando. Você está dando uma condição de emprego, você está na frente de algo, você ajudará aquelas pessoas. Tudo nessa vida que é importante, de tudo, em primeiro lugar, Deus na vida, seja na família, no trabalho, na empresa, na igreja, seja onde for, Deus sempre em primeiro lugar. E algo poderosíssimo na vida, um pouco bem distante da presença de Deus. A presença de Deus é em primeiro lugar, é unidade e visão compartilhada entre duas pessoas, como um casal, como um familiar ou pessoas que trabalham no mesmo ambiente. A unidade e a visão compartilhada é importante, principalmente numa família. Mas também a unidade e a visão compartilhada em um espaço de trabalho que atenda sobre conhecimento. Não é sobre intimidade, não é sobre reciprocidade, não. É conhecimento. Você trabalha em um ambiente e você busca aplicar a visão que você tem, sendo uma visão boa, para pessoas que estão trabalhando no mesmo ambiente que você está trabalhando. Se você tem uma visão boa e você compartilhar essa visão com as pessoas, você criará unidade. E visão e unidade junto trará bênção e trará muito sucesso, seja na obra do Senhor, seja no comércio, numa indústria, numa empresa, no trabalho, principalmente na família. A unidade e a união na família é importante. A mesma visão na família é importante. Deus trata com cada um diferente nessa terra, de uma forma distinta e singular. O futuro que Deus tem para cada indivíduo é diferente. São futuros diferentes, vidas diferentes, porque Deus é soberano e Ele é finito. A sua soberania é acima de tudo. A soberania de Deus é que Deus pode fazer o que Ele quiser, como Ele quer, da forma que Ele quer, em cada vida nessa terra. É o poderoso, o grande, o imenso, o infinito poder de Deus. O Deus onipotente, onisciente e onipresente, que sabe tudo antecipadamente. Ele tem a presciência, Ele sabe tudo. Deus tem um futuro grande para os seus filhos, seus servos, aqueles que o amam, que são fiel a Ele, obedientes a Ele, através do seu Filho Jesus Cristo, quando o aceitam como Salvador da sua vida. Deus tem futuro. E Deus também, por ser soberano, Ele permite que os seus filhos, os seus servos e os indivíduos da terra venham a agir. E quando um indivíduo vem agir, aí está a distinção em pessoas que vivem no mesmo ambiente, nas mesmas circunstâncias, mas terminarão em lugares diferentes. Existem pessoas que tiveram a mesma educação numa mesma universidade. Uns progrediram e outros pararam no tempo. Pessoas que começaram no mesmo trabalho em uma empresa. Uns saíram de patamares e aumentaram de níveis. Outros permaneceram ou saíram até do emprego. Compartilharam a mesma visão, viram a mesma visão, o mesmo conhecimento, foi transferido para eles, mas a forma que aplicaram foi errada. Uns receberam o que é certo e seguiram. Outros receberam o que é certo e não aplicaram. Duas pessoas começando nas mesmas circunstâncias e terminando em lugares diferentes é visto na Terra. Pessoas que receberam e usufruíram de uma mesma educação, no mesmo colégio, numa mesma universidade, mas a sua vida foram distintas. Uns cresceram, outros seguiram sem crescimento ou um crescimento mais abaixo da média. Outros cresceram acima da média. Mas por que duas pessoas podem viver nas mesmas circunstâncias e terminar em lugares diferentes? Tudo é questão de escolha. A decisão é algo sublime do seu dia. Porque se você aprende algo de bom, de importante, e busca aplicar esse algo na sua vida, você terá resultados significativos. Você será abençoado com aquilo de bom que você aprendeu e que foi aplicado.
e você obterá sucesso na vida. Mas se você aprende algo de bom e você ignora aquilo de bom que você aprendeu, você não aplica, porque o aprendizado ele envolve em aplicar. Se você não aplica, automaticamente você estará fugindo, se distanciando do sucesso. Porque aquilo de bom que é aplicado é importante, é o que vai levar você para um patamar melhor. Porque se você aprende algo de bom e aplica, você aumentará você do momento presente para um momento maior no futuro. Dá a diferença nessa distância. Então, aplicar o que você aprendeu é importante. Porque não adianta alguém se educar, não adianta alguém aprender coisas boas e importantes na vida se não é aplicado. Tudo nessa vida atende à aplicação. Porque pessoas automaticamente, naturalmente, têm sucesso. O sucesso, a bênção, em primeiro lugar, vem do querer e da vontade de Deus na vida. Mas quando alguém vai fazer a sua parte, que é o seu agir, aquilo que ele ouviu, que ele aprendeu, que ambos também, pessoas que compartilharam o mesmo conhecimento, estiveram nas mesmas circunstâncias e não aplicaram, diferenciará a pessoa que aprendeu. Porque pessoas aprendem sobre a mesma educação, sobre tudo que é passado, tudo que é lançado. As pessoas podem começar nas mesmas circunstâncias e terminar em lugares completamente diferentes. Não é sobre a vida e família. A vida e família é para sempre, é por toda a vida. O casal, ele tem que ver para sempre, até que a morte os separe. A família tem que estar unida para sempre. Mas esse tema é sobre crescimento. Esse tema é sobre, no mesmo ambiente, na mesma educação, nas mesmas circunstâncias, alguém se destacar diferente do outro, sobre aquilo que se aprendeu iguais, mas um buscou progredir e aplicar e outro não. A aplicação é você ouvir, aprender, entender, compreender e aplicar. Aplicar aquilo que é bom e procurar evoluir aquilo que se aplicou, buscando mais conhecimento para crescer, evoluir, para ter um movimento de crescimento na vida e aumentar sempre de patamares. Não permanecer no mesmo patamar, mas crescer. Viver uma vida acima da média. Isso é aplicar o que se aprendeu de bom. E é importante. Então, pessoas compartilham aquilo que se aprendeu de bom. Quando você compartilha aquilo que você aprendeu de bom na sua casa, sua família, quando você está em uma certa porcentagem daquilo que você aprendeu de bom, em uma empresa, em um trabalho, em um comércio, você abençoará vidas. E aquelas vidas que receberão as informações que você lançou sobre elas, que você abençoou elas, se elas não aplicarem nas suas vidas, elas não chegarão a um patamar maior, elas não crescerão. Porque todo aprendizado tem que ser aplicado. Tudo que você aprende bom, você tem que aplicar. Mas como você vai aplicar? Você, primeiro, analisa se é bom para primeiro aplicar. Então, sendo bom, você aplica. Não sendo bom, você não aplica. Então, duas pessoas aprendem a mesma educação, as mesmas informações, ouvem, escutam coisas boas, conhecimento sobre crescimento de vida, uma educação refinada. A diferença estará na aplicação. Um grupo de pessoas aprende coisas extraordinárias, mas o que vai diferenciar não é aquele que tirou a maior nota, que é importante tirar uma nota boa. O que vai diferenciar é aquele que vai aplicar aquilo que se aprendeu de bom. Não é apenas a forma como você aprende, é como você aplica. Isso lhe destacará um indivíduo dos demais indivíduos. A aplicação daquilo que se aprendeu de bom. Porque muitos aprendem, mas poucos aplicam. Um dos segredos do crescimento de pessoas que receberão algo no ambiente é a aplicação. Então, se duas pessoas podem começar nas mesmas circunstâncias e terminar em lugares diferentes, uma também das diferenças está na atitude. A diferença não é sobre aquilo que aconteceu com elas. A diferença está como ela está lidando sobre aquilo que aconteceu a elas. Não é sobre o que aconteceu.
Porque todos receberam as mesmas informações, a mesma educação. É a forma como ela lida com as circunstâncias sobre aquilo que ela aprendeu. Então, se você aprende algo de extraordinário, de bom, a forma como você, a atitude que você tem sobre aquilo que você aprendeu é que vai diferenciar também de você de outra pessoa. São coisas distintas que acontecem. É muito interessante, as pessoas recebem informações iguais, compartilham a mesma educação e têm caminhos diferentes. Porque é a aplicação, é a forma como a pessoa lidar com aquilo que se aprendeu. Isso também é o que diferencia. É muito importante isso na vida. Porque pessoas se destacam em uma sala de aula e muitas vezes pode não se destacar na vida. Não é o que ela aprendeu, não é o que ela recebeu, não é o que ela arquivou em si. Não é isso. É que a outra aplicou, a outra buscou evoluir. As pessoas acham que obter informações é estacionar. Obter informações é buscar evoluir mais e buscar mais informações. Existem pessoas que obtêm informações e estacionam naquelas mesmas informações que elas obteram. Quando alguém obtém informações e vive uma vida, consequentemente, buscar informação, buscar aprender, se autoeducar, buscar mais educação, aprender mais, sempre está buscando em sequência, imparável, em constância, em evolução, com disciplina. A pessoa irá aprender mais, buscar mais, e não viverá em estacionamento daquilo que se aprendeu antes. Porque tem pessoas que se destacam aprendendo em algo, mas elas não dão sequência. Então, dar sequência é importante sobre aquilo que aprendeu. É você buscar evoluir, buscar crescer e transformar tudo o que você aprendeu aplicado sobre algo que é para se fazer. Porque se você aprende coisas maravilhosas, extraordinárias, e você não aplica, é como se tivesse, entre aspas, perdendo o seu tempo daquilo que você aprendeu. Mas se você aprende algo extraordinário e aplica, você está se abençoando e buscando ter sucesso na vida. Existem pessoas que transformam contratempos em derrotas. Mas existem pessoas que transformam contratempos em oportunidades, em vitórias. Contratempos, eles estão aí. Eles fazem parte da vida. Os contratempos, eles virão ao encontro de todos os indivíduos dessa terra. Passamos por contratempos. A maneira como você o interpreta, a maneira como você entende os contratempos e o que é para se fazer sobre ele, responderá a maneira como você irá seguir também na vida. Porque se os contratempos vêm na vida e você tem eles como derrota, você viverá estacionado. Você não sairá do lugar. Você ficará travado, parado, porque os contratempos, eles vêm, tem contratempos que ele vem para travar, para parar o indivíduo. Mas com fé em Deus, com fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, qualquer tempestade, qualquer luta, qualquer contratempo que vier ao encontro, com fé em Deus, você trazendo Deus para a luta, trazendo Deus para te abençoar, para te tirar da tempestade. E ao fazer a sua parte, interpretar que aquilo nada mais é do que uma experiência de vida. Porque o contratempo e a dor do contratempo é a transformação do caráter e do ser do indivíduo. Pessoas interpretam e veem contratempo como derrotas. Eles viverão pausado e estacionado. Mas pessoas que estão nos contratempos, que veem os contratempos vindo ao seu caminho, que é uma tempestade, é uma luta, é uma situação completamente adversa àquilo que está vivendo. E ora, busca a Deus, jejua, louva a Deus, para Deus o abençoar. Na luta que está vindo ao seu caminho, Deus o abençoará. Deus lhe ajudará nos contratempos da vida. E aquela pessoa que não viu o contratempo como derrota, mas como aprendizado de vida, como crescimento, usará o contratempo que vivenciou, vive, para ser aplicado no futuro, para lhe trazer experiência, maturidade, crescimento de vida. Porque é nos contratempos, na tempestade, que temos intimidade com Deus. É nas lutas que
Oramos buscando a Deus, buscamos e oramos a Deus todo o tempo, seja na alegria ou na luta. Mas trazer Deus nos momentos de contratempo é importante. Porque Deus estará com você para te abençoar, para te arrancar da tempestade, das lutas da vida. E você não verá o contratempo como uma derrota, mas como aprendizado, como crescimento, maturidade, evolução, aumento de vida. E você e Deus e você Deus levará você para um próximo nível de vida. Porque você viu o contratempo, alguém está passando por uma situação difícil. A sua relação com a luta, a sua relação com o contratempo, determinará a forma como você irá agir sobre aquilo que você está passando. Você receberá os contratempos, a tempestade que vem ao teu caminho, como aprendizado de vida ou como derrota, como crescimento ou como estacionamento. Você irá prosseguir na vida, você irá parar. Você pegará aquilo ali e transformar para você como crescimento, como aprendizado de vida, como experiência, e usará essa experiência para impactar o mundo, ou você vai desprezar tudo aquilo que você aprendeu no contratempo, na luta, e vai se colocar numa situação como derrotado e não vai buscar mais um avanço na vida. Que tipo de relação é você sobre a atitude que você tem nas lutas que vêm ao teu caminho? Qual é a relação que você tem? Você para ou você segue? Se você parar, vai ser ruim para você. Se você parar, o teu futuro demorará mais para chegar. Porque se você para, talvez você não se reorganize para começar. Mas se você segue, você estará sempre se organizando, reorganizando, quando as lutas vierem, e entendendo e compreendendo tudo o que vem ao teu caminho, porque a experiência de antes usará hoje, e entenderá o seu fortalecimento sobre as lutas e os contratempos que se apresentam no teu caminho. Porque as lutas e os contratempos vêm, é inevitável. A forma como você observa, como você olha, como você lida com os contratempos e com a luta, responderá à forma como você se sentirá, se vai ficar travado ou parado, ou vai prosseguir e agir. Se vai ficar abaixo da média ou acima da média. A forma como você trata os contratempos e a luta, a atitude que você tem sobre isso, ela é determinante sobre a sua vida. Se você vai viver em avanço, ou travado, parado, em crescimento ou em anticrescimento, se vai ter uma visão ampla para crescer na vida, ou vai ficar estacionado, com medo de se adiantar, com medo de viver, de abrir um caminho para buscar crescer e desenvolver na vida, para se ter uma melhora de vida e sucesso e ter uma vida abençoada. Os contratempos vêm. A sua atitude a ele responderá como você irá agir. Então haja com fé em Deus, haja com coragem, haja entendendo que o contratempo é aprendizado. A sua atitude, ela pode guiar você para lugares de crescimento, ou fazer você ter uma vida de viver em ciclos, rodando, sem um caminho, sem buscar um crescimento na vida. A atitude ela é importante. Pessoas nascem e compartilham as mesmas educações, aprendem as mesmas coisas, vivem no mesmo ambiente, mas a atitude revelará aqueles que irão prosseguir, que irão crescer. E a ausência de atitude também revelará aqueles que verão a vida abaixo da média, pausado, sem crescimento e sem avanço. É muito importante a atitude, porque pessoas recebem as mesmas informações. Isso é muito interessante. Aprendem o mesmo conteúdo. É conduzido às pessoas o mesmo conhecimento em determinado ambiente, em determinada situação, em determinado aprendizado de vida. É sobre isso. Mas a forma como eles lidam com isso determina, naturalmente, e mostra aonde eles seguirão as suas vidas e que, possivelmente, os lugares que eles chegarão.
Para chegar a um lugar de conforto, de crescimento, um lugar maior, você tem que aplicar aquilo que aprendeu. Isso é importante na vida, como eu falei aqui no vídeo. Muitos não aplicam. Muitos aprendem e não aplicam. E vivem estacionados. Outros aprendem, aplicam, não buscam aprender mais. Não terão avanços. Mas aqueles que aprendem, que aplicam e vivem aprendendo, estarão sempre avançando. Eles foram criados, compartilharam as mesmas informações, estavam no mesmo ambiente, viveram em lugares iguais durante um bom tempo da vida, mas estiveram finais opostos, diferentes, porque aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles examinaram, aquilo que até tiveram destaque, eles não buscaram seguir adiante, não buscaram aprender, não buscaram crescer. E uns não cresceram, outros cresceram e estacionaram ali, naquele seu crescimento, e outros vivem em avanço, crescendo, aprendendo, aplicando, crescendo, buscando mais informações, mais aprendizado e aplicando e dando uma porção daquilo para as pessoas crescerem e tendo as suas vidas abençoadas. Quando você encontra obstáculos nas circunstâncias da vida, a sua atitude mostrará a você se você vê os obstáculos nas circunstâncias da vida como bloqueios ou como saídas para a vida. A forma como você observará os obstáculos que estarão nas circunstâncias da vida trará a você a determinação se você vai seguir adiante, não vai ter aquilo como um bloqueio, como um obstáculo, ou você irá buscar uma saída para sair de tais circunstâncias que acontecem nas vidas. Porque existem as circunstâncias fazem parte da vida. Vivemos sob circunstâncias. Então, quando os obstáculos vêm nas circunstâncias, você pode ver os obstáculos como bloqueio ou como uma saída. E ver os obstáculos como uma saída é você entender que você é capacitado para sair daquilo que você está passando. E a atitude ela é determinante sobre isso. Quando as lutas vêm, buscar Deus para abençoar nas lutas é tudo na vida. Jesus, ele estava com os discípulos no barco. Jesus estava descansando. De repente chega a tempestade vem. E os discípulos o acordam. Mestre, mestre, a tempestade. O mar estava agitado. Obstáculos sobre as circunstâncias. O barco estava no mar. Obstáculo, tempestade e o mar começa a se agitar. Eles ficaram com medo que o barco afundasse. E Jesus, que é Deus, que é o dono do vento, da tempestade, do mar, como dos discípulos que estavam com ele no barco, ele acalma o mar e a tempestade. E eles comentam entre si que é este, que o vento e o mar lhe obedecem. E eles, com Jesus no barco, chegam em segurança do outro lado, no mar da Galileia, onde eles iriam chegar. Porque Jesus estava no barco. Trazer Jesus para os obstáculos da vida, para as circunstâncias, é importante. Porque os discípulos estavam nas mesmas circunstâncias, iguais. E tiveram atitudes iguais. Chamaram a Jesus. Jesus se levanta, acalma o mar e a tempestade, e ele chega do outro lado do barco. Trazer Deus para a situação é a maior atitude que você pode ter em uma situação. A atitude, ela apenas não afeta aquilo que você busca sobre as emergências. Ela também afeta a maneira como você lidará com os contratempos. E trazer Deus para a situação é importante. Os discípulos, eles precisavam de uma emergência, mas a solução estava ali, Jesus Cristo Nazaré, com eles no barco.
Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, estava no barco e a situação necessitava de uma emergência. Então, trazer Deus para a emergência é uma questão de uma boa atitude. É orar, louvar, dobrar o joelho e pedir a Deus para Ele fazer parte da situação. Porque Deus está aí para abençoar. Jesus falou na sua palavra, no Novo Testamento, estarei convosco, está lá em João, todos os dias, até a consumação dos séculos. É a garantia que Ele está convosco. Ele está em nós, servimos a Deus. O Espírito Santo, Deus habita em nós. Ele é nosso guia, nosso orientador na vida. Então, a vida estava lá no barco, descansando. O Jesus, o Deus, na condição de homem, descansando. O mar, a tempestade chega, o mar agita. A tempestade forte e vem. E eles precisavam de uma emergência, então eles tiveram atitude na emergência. A vida estava ali. E a vida é Jesus Cristo. Ele acalma o mar e a tempestade, eles chegam no outro lado. Com segurança, tranquilidade e paz. Porque Deus é tudo na vida. Então, a atitude de mestre, de chamar Jesus, foi importante. Porque Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é tudo na vida. Tem contratempo? Tem situação difícil? Você não consegue resolver? As circunstâncias estão contrárias? Orar, louvar, buscar, jejuar e trazer Deus para a situação. E quando você vier fazer aquilo que é para você fazer sua parte, boa atitude. Onde estiver uma luta, você entender que aquilo ali é apenas para o teu crescimento. Observar as coisas não de uma forma negativa, mas positiva. Analisar os fatos, fazer um planejamento, trazer um entendimento das experiências, de contratempos passados que você passou, criar um planejamento para aplicar ali, para ter sucesso, para sair vitorioso e ser abençoado. E trazer Deus em primeiro lugar é o mais importante, porque se você busca aprender e aplicar o que é bom, e em primeiro lugar, acima disso, traz Deus para a situação, você terá vitória e será abençoado sobre a circunstância que você está passando. Isso é as atitudes, elas são contagiantes. Ela não transforma apenas a sua vida, ela transforma a vida também daqueles que estão ao seu redor. Ela é contagiante, ela é transformadora, ela é boa, ela é bem observada. Duas pessoas podem viver nas mesmas circunstâncias e seguirem caminhos diferentes. Mas duas pessoas podem viver nas mesmas circunstâncias e seguirem praticamente o mesmo caminho, de uma forma semelhante. Porque quando um tem uma boa atitude, ela irá contagiar o outro, que também busca aprender e buscar sobre algo que aquela boa atitude está trazendo para ele. A boa atitude, ela é muito contagiante. Pessoas aprendem com outras, criadas na mesma circunstância, situações. Ela contagia. Se eles estão nas mesmas circunstâncias, um influenciará bem o outro, abençoará o outro, porque o outro estará observando a atitude certa e correta que o outro está fazendo. E não a atitude errada. É muito contagiante. As pessoas olharão para a boa atitude de alguém de uma forma positiva. Aplicarão as suas ações. Se influenciarão com boas influências, porque aquilo está dando certo. As circunstâncias, se elas forem contrárias, serão aplicadas a boas atitudes sobre aquilo que aprendeu, que traz experiência dos contratempos. E indivíduos na mesma educação, criados no mesmo ambiente, vivendo no mesmo ambiente, praticamente compartilhando o mesmo ambiente, com a visão praticamente idêntica. Se ambos têm boas atitudes, um aprenderá com o outro. Se um tem a atitude boa e o outro busca a boa atitude para aprender, porque recebeu a mesma educação, mas ficou pausado porque não buscou avançar na educação que recebeu, ele também pode seguir aquele que teve a boa atitude. Ela é muito contagiante. Quando você faz algo de bom, você contagia as pessoas. Você afetará as pessoas de uma forma positiva. Até aquelas pessoas que tiveram a mesma educação,
compartilhar o mesmo conhecimento, receber a mesma informação em alguma área da vida que você viveu, numa universidade, no trabalho, numa empresa, na igreja, em qualquer área da vida, numa família. A boa atitude, ela é contagiante e faz com que indivíduos da própria casa, da própria família, de lugares que fazem parte do ambiente, venha a ser influenciado e aplicar aquilo que se aprendeu com você, que vive sempre tendo boas. As pessoas podem começar nas mesmas circunstâncias e terminar em lugares diferentes. O que também diferencia esse tipo de desvio de ambiente de pessoas de caminho. Pessoas que buscam a excelência. Buscar a excelência é fundamental em tudo que se aprende, que se educa, que se ouve, que se busca e que se absorve. Uns buscam excelência, outros não buscam excelência. Uns querem excelência, outros não querem a excelência. A excelência é a transformação e o crescimento de um indivíduo que busca se autoeducar, se autodesenvolver para sair do patamar que ele está vivendo para um patamar melhor, que ele entende e compreende que ser consistente em aprendizado e não parar, mas se permitir a crescer, se permitir a viver em avanços, isso é excelência. A excelência faz o indivíduo se autodestacar em um ambiente onde as mesmas pessoas estão recebendo as mesmas informações, a mesma educação, o mesmo aprendizado. Uns darão sequência e terão avanços e terão sucesso na vida. Outros que receberam a mesma educação, o mesmo aprendizado, as mesmas informações, não utilizarão a excelência, ficarão pausados, não sairão do lugar. Outros crescerão, mas também por não usar a excelência, ele vai ter apenas aquele sublime crescimento, mas não vai ter um crescimento de avanço, que é um crescimento de aumentando de patamares, mas permanecendo no mesmo patamar. Um ficará pausado, outro crescerá e ficará no mesmo patamar, e outro aumentará de patamar, porque viverá usando a excelência. Então, duas pessoas podem viverem as mesmas circunstâncias e irem para lugares diferentes. E um dos modelos e tipos de aplicações para se viver na vida é a excelência. O modelo da excelência, ele é importante em qualquer área da vida. Buscar ser excelente é importante. Buscar ser excelente na obra de Deus, importantíssimo em primeiro lugar. Buscar ser excelente na família, importantíssimo. Importantíssimo. Buscar ser excelente no trabalho, na vida. E a busca de ser excelente sobre a sua própria pessoa é você buscar sempre estar crescendo. Quem vive crescendo está buscando ser excelente. Então, viver ser excelente é viver em crescimento. Quem respira, quem está em harmonia com a excelência, está automaticamente, em tempo real, sempre crescendo. Porque também para crescer se tem excelência, a excelência e o crescimento. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, do meu Pai Santo e Eterno, do meu Deus vivo, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso Deus falando puramente, maravilhosamente, de Gênesis, Apocalipse. Na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no capítulo 25 de Gênesis, do verso 24 a 34, conta uma linda história de Esaú e Jacó, dois irmãos que são filhos de Isaac e Rebeca. Nasceram gêmeos os dois. Mas Esaú era um pouco mais velho do que Jacó e ele teve o direito à primogenitura. Vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 25, do verso 24 a 34. 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. 25. E saiu primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado a sua mão, ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando o gerou. 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito de caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó.
E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a sua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu. Levantou-se e foi-se assim. Desprezou Esaú a sua primogenitura. A primogenitura era para quem nascia primeiro. Ele tinha todo o direito da primogenitura, dos bens, de toda a bênção do seu pai, de Isaac, que era um homem, na época, milionário, bilionário, filho de Abraão, abençoado por Deus. Rebeca amava muito a Isaac, o seu esposo. Eles eram um casal que Deus uniu, uma linda história na Bíblia. E eles tiveram esses dois filhos, Esaú e Jacó, com a mesma educação, a mesma fé, criados na mesma casa, mas com caminhos diferentes. Esaú vende a Jacó por um prato de lentilha. Então Esaú vende a sua primogenitura por um prato de lentilha, um ensopado. Ele trocou o seu direito de filho mais velho com seu irmão Jacó. E os dois seguiram ambos a sua vida. Vidas diferentes, mas criados no mesmo ambiente, compartilhando o mesmo conhecimento, a mesma educação, a mesma fé. Jacó foi o pai de José, que se tornou governador do Egito. Jacó foi pai de José e seus irmãos, onde se iniciou ali as 12 tribos de Israel. Jacó foi um homem abençoado. Ele era irmão de Esaú, onde Deus também abençoou Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, hoje a nação de Israel. E Jacó foi o pai das 12 tribos de Israel, que eram os irmãos de José: Benjamim, Levi, Judá e demais. Então Jacó teve uma trajetória de vida diferente. Jacó também casou com Raquel, que era uma mulher estéril, que foi a mãe de José, o governador do Egito. A história de Jacó é muito linda. Mas lá no passado, ele encontra seu irmão vindo de uma caça cansado, e o seu irmão, por falta de maturidade e conhecimento, mas criado no mesmo ambiente, recebendo as mesmas informações, as mesmas respostas, crendo no mesmo Deus, tendo a mesma fé, ele vende a sua primogenitura, o seu direito de filho mais velho, por um ensopado, um prato de lentilha. Ele vende por um prato de lentilha, por um ensopado, o seu direito de filho mais velho. E ele dá um desvio, né? Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de ensopado. Ele tinha, tudo era para ele, porque ele era o primeiro filho, ele nasceu primeiro, como eu li aqui na palavra. Enquanto Jacó, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, foi o pai das 12 tribos de Israel, seus filhos, os seus nomes, pai de José. Enquanto Jacó ele cresceu, ele foi um homem rico, próspero, abençoado, pai do governador do Egito, José. Ele não foi dono do Egito porque ele não era egípcio, ele era hebreu. Enquanto Jacó foi um abençoado, que Deus o abençoou na terra, Jacó, pai de José, governador do Egito, mudou seu nome de Jacó para Israel, o país hoje de Israel, pai das 12 tribos de Israel. E quando Jacó foi abençoado, Esaú, que vendeu a sua primogenitura, foi pai dos Edonitas,
da terra de Edom, que se tornaram inimigos de Israel. Eles tomaram caminhos diferentes. Um vende a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ele chega cansado da caça e vende ao seu irmão mais novo. Ele se levanta depois contra seu irmão. Mas lá no futuro, seu irmão volta e Esaú perdoa Jacó. Ele perdoa Jacó. É uma história muito linda. Jacó foi um pouco mais esperto nas minhas palavras. E Esaú, mais, não posso dizer, um pouco mais infantil. Não teve maturidade. Ele não suportou aquele momento de fome que ele veio da caça. E ele vende aquilo de melhor que ele tinha por um prato de lentilha, a sua primogenitura. Criados no mesmo ambiente, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, Isaac e Rebeca, homens de Deus que têm grande experiência com Deus. Isaac era filho de Abraão, o pai da fé. Eles receberam as mesmas informações, iguais, porque foram criados no mesmo ambiente, mesma família. Creram, acreditaram e criam no mesmo Deus, serviam a Deus, ao mesmo Deus, acreditaram no mesmo Deus. Tinha a vida em um ambiente que Deus estava presente, porque Deus era na vida de Isaac e Rebeca. A mesma fé, a mesma crença em Deus, a mesma vivência, o mesmo ambiente. E mesmo assim, Esaú vende a sua primogenitura, aquilo que ele tinha de melhor para o seu irmão mais novo, por um prato de lentilha. Mesma educação, mesmo ambiente, mesmo aprendizado, mesma fé em Deus, mesma crença em Deus, vivendo as mesmas circunstâncias, mas com uma vida e um final diferente. Porque através de uma atitude errada, ele mudou essa situação. Duas pessoas podem ser criadas nas mesmas circunstâncias e ter caminhos diferentes. Todos os dias temos escolhas a fazer. Então, venha tomar as escolhas não apenas sobre as circunstâncias, mas sobre as atitudes que você venha tomar nas circunstâncias. As atitudes a ser tomadas nas circunstâncias é importante. Esaú, ele veio cansado da caça. Ele estava com fome. Circunstâncias. O seu irmão Jacó, ele vê aquela situação ali. Ele viu que seu irmão estava cansado e ele toma uma atitude na circunstância do seu irmão. Ele oferece o prato de lentilha, o ensopado a seu irmão, mas ele dá uma condição. O seu irmão podia vir da caça, descansar, ele estava com fome. Perante a circunstância de fome, ele ter a atitude de descansar na circunstância que ele estava, descansar, tomar um banho, se organizar e fazer um prato de lentilha para ele, um ensopado. Mas ele não descansou. Ele usou muito a emoção. Ele usou o desequilíbrio. Na circunstância que ele estava, ele usou o desequilíbrio. Ele toma um dos maiores erros, ou o maior erro, nesse sentido, da sua vida. É vender o que ele tinha de melhor por um prato de lentilha. E o seu irmão, Jacó, seu irmão mais novo, ele vê a circunstância do seu irmão mais velho, com fome, cansado, querendo se alimentar, e ele estava ali com um prato de lentilha na mão, um ensopado. Ele podia dar ao seu irmão, mas ele não deu. Muitas pessoas têm Jacó como enganador. Ele não deu. Eu coloco ele como sendo esperto, mas de uma forma desnecessária com o seu irmão. Então, ele aproveita o momento que ele estava com um prato de lentilha e ele troca, não é por nada simples, que ele podia dividir com o seu irmão, ele podia dar ao seu irmão. Ele troca por aquilo que o irmão tinha de melhor, eram gêmeos. Um nasceu um pouquinho de tempo a mais do que o outro.
por um prato de lentilha. Ele oferece o prato de lentilha, um ensopado, pela primogenitura do seu irmão. O seu irmão que não estava em total equilíbrio, em desequilíbrio, em total falta de maturidade, porque veio de uma caça e não tinha capacidade de se organizar, tomar um banho, fazer um prato de lentilha para ele, um ensopado. Ele troca o que ele tinha de melhor, a sua primogenitura, por um prato de lentilha. Circunstâncias diferentes, ações diferentes, resultados diferentes, futuros. Os obstáculos, eles são um campo de aprendizado, um campo de fornecimento, de aprendizagem e crescimento na vida de um indivíduo. E buscar o sucesso mediante as situações contrárias e nos obstáculos é você acrescentar crescimento, sucesso e aprendizado na vida. Muitas vezes, a boa atitude não vem apenas de tentar mudar as circunstâncias. A boa atitude vem de mudar as circunstâncias mediante as decisões tomadas sobre as circunstâncias. Porque as decisões nas circunstâncias é o que traz o sucesso sobre as circunstâncias. Se você está em uma circunstância boa e você tomar a atitude certa, você vai buscar crescer. Se você está numa circunstância contrária e você toma uma atitude boa na circunstância contrária, você sairá primeiro da circunstância contrária, que é a circunstância errada, para... A ação, o poder de agir, de tomar uma decisão, é exclusivamente seu. Ninguém pode decidir por você. Ninguém pode agir por você. A atitude é uma exclusividade sua. Alguém poderá agir por você se você der
razão e poder para que alguém venha agir ao invés de você agir. Isso será um erro gravíssimo de sua parte. Porque as pessoas agem por si só. O agir é exclusivo, o agir é pessoal, o agir é seu. E ninguém tem um poder de drenar o seu agir, de decidir por você, de querer agir sobre você, sobre aquilo que você quer agir. O agir é seu. Você não pode entregar a sua atitude, o seu agir, para outra pessoa. É você que age, é você que determina, é você que entende, que compreende, é você que recebe a informação, mesmo que seja uma informação igual ao outro. A forma de receber é sua. Visão de mundo é aquilo que você vê e interpreta da maneira como você queira ver e você queira interpretar. Então, as pessoas escutam, ouvem, aprendem. É lançada sobre eles as mesmas informações, na mesma circunstância, no mesmo ambiente, com a mesma educação. Mas ambos interpretam, recebem e compreendem diferentes. Por isso que pessoas que estão na mesma empresa, no mesmo ambiente, no mesmo comércio, em ambientes de trabalho, se destacam. Porque eles aprendem as mesmas informações. É entregue a ambos. Mas ambos agem diferentes. Como na vida, sobre viver na vida. Pessoas são educadas na mesma casa, mas irão agir diferentes. Ninguém pode decidir por você. Você não pode entregar o poder de decidir seu a ninguém. É você que tem que agir exclusiva e pessoal. E ninguém poderá agir por você. Esse poder você não pode entregar a ninguém, será um erro gravíssimo. Você pode compartilhar algo de bom com alguém, influenciar alguém sobre algo de bom e aquela pessoa aprender com você. Porque duas pessoas estão no mesmo ambiente. Aquele que está crescendo, é bom influenciar aquele que está travado. E o que está travado, aprender com o que está crescendo. E ambos. Isso é importante. Por que um está travado? Porque não buscou crescer. Só busca crescer e desenvolver. E quem recebe a mesma informação, se destacará naturalmente. Aquele que busca crescer está em desenvolvimento e não permanece parado. E se você estiver numa circunstância contrária, na sua ação atual, não quer dizer que era o seu destino final. É apenas hoje a sua localização sobre aquilo que você se encontra. E sobre isso, quando você for agir, você não pode deixar que ninguém venha roubar a sua ação. Ninguém venha roubar o seu modo de agir. Ninguém venha tirar de você a forma como você age. Ninguém venha decidir por você. Duas pessoas criadas no mesmo ambiente, ambas viverão vidas diferentes, é normal. Todo ser humano nessa terra viverá uma vida diferente. Ninguém viverá uma vida igual. Mas a questão sobre o tema que eu trago aqui é sobre o crescimento natural humano quando você age. Porque pessoas têm a mesma educação e têm caminhos diferentes. É normal? Sim, faz parte da vida. Ninguém vai viver o mesmo caminho. Mas trazendo, quando um indivíduo age, numa questão de ter um destaque, essa é que dá a diferença. É sobre aquilo que você aprendeu, que você ouviu. Você não pode dar a ninguém o poder de decidir por você. Porque pessoas aprendem em grupos a mesma quantidade de informações e alguns se destacam. É normal, natural? Sim, faz parte. Mas trazendo um pensamento sobre isso, sobre alguns se destacam, porque naturalmente alguns podem se destacar, trazendo um entendimento sobre isso, porque existem vários entendimentos sobre isso. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é uma pequena porção sobre algo muito maior que eu podia aplicar aqui. Eu estou trazendo uma pequena porção que eu podia aplicar algo muito maior do que aqui. É um vídeo pequeno, um vídeo de um certo tamanho. Então, assim, pessoas aprendem, sim, faz parte. Pessoas se destacam, sim, faz parte. Mas ninguém pode decidir por ninguém. A influência negativa de alguém não pode lhe atingir. Porque se você e outra pessoa recebem a mesma informação, a mesma educação em um ambiente de trabalho, de crescimento, ambientes de aprendizado para crescer,
Se você deixar com que aquele que não quer crescer venha lhe influenciar, você não crescerá. Então, quem está crescendo é bom influenciar aquele que busca ficar parado, trazer uma animação, o contagiar e trazer uma boa influência. Olha, eu estou crescendo, eu estou aprendendo. Aprendemos igual, mas eu estou buscando crescer. Cresce também. Trazer uma boa informação para o outro. Não decidir pelo outro. Porque você pode dizer, olha, eu tenho algo de bom para te mostrar. Eu tenho algo bom para falar para você crescer. Mas você não pode decidir se o outro vai querer ou não. Ninguém tem o direito de tomar decisão por ninguém. Não se deixe se levar pelas circunstâncias. A sua atitude espera uma boa decisão sua. Duas pessoas podem começar nas mesmas circunstâncias e terminar em lugares completamente diferentes. De fato que cada indivíduo nessa terra viverá sempre uma vida diferente, completamente distinta um do outro nessa terra. Mas pessoas podem buscar caminhos melhores na vida, caminhos de destaque, de sucesso, através da sua ação, naturalmente aqui falando. Esaú, ele vende a sua primogenitura por um prato de lentilha. E ele tem um futuro diferente de Jacó, seu irmão, que o compra. Enquanto um foi o pai da descendência dos Edonitas, da terra de Edom, outro foi o pai das 12 tribos de Israel, que era Jacó, e mudou o nome de Jacó para Israel. No final, Jacó volta para casa, para a sua cidade, e Esaú o perdoa. Isso é importante na vida, perdoar. As pessoas aprendem as mesmas informações, mas irão para caminhos diferentes, através das suas atitudes. Então, aquilo que você aprende bom, aplique o que é bom. Aplica o que é bom. Busca a Deus, ora a Deus, louva a Deus. Porque a vida é sobre aprendizado, é sobre crescimento. Pessoas recebem a mesma educação, são fornecidos a elas o mesmo conhecimento no trabalho, numa universidade, numa faculdade, numa empresa. Mas muitos se destacam e outros não. Naturalmente falando, porque uns buscam crescer e desenvolver, buscam ter consistência no aprendizado, buscam se destacar, outros ficam pausados, não crescem, outros crescem, mas se pausam no crescimento, e outros continuam crescendo, porque eles buscam extrair o melhor nas circunstâncias daquilo que está aprendendo. Então, buscar extrair o melhor sempre nas circunstâncias que nos está fornecendo a nós conhecimentos, aprendizado de vida é importante. E dobrar o joelho, orar, buscar a Deus, porque a vida ela é feita de circunstâncias. Haverá momentos na vida de alegria, de paz, de lutas. Ninguém está ausente de lutas. E trazer Jesus Cristo Nazaré para as lutas é importante, porque Ele lhe abençoará e lhe ajudará para que você venha encontrar um caminho que Deus tem para você. Porque o futuro que Deus tem para os seus filhos, seus servos, é um futuro grande. Grande sobre aquilo que Deus quer abençoar ele e não como ele pensa. Duas pessoas podem começar nas mesmas circunstâncias e terminar em lugares diferentes. Viveremos uma vida completamente distinta um do outro. Sim, todos os habitantes dessa terra, todos que nascem, Deus trabalhará com cada um diferente, agirá diferente, abençoará diferente. Cada um terá uma vida diferente. Mas quando agimos, fazendo nossa parte, estaremos buscando caminhos. E buscar um caminho de fé, um caminho de bênçãos, de milagres com Deus é importante. Porque se você aprende, você cresce. E viver aprendendo é importante para o crescimento da vida. Esaú e Jacó receberam a mesma informação, a mesma educação de Isaac e Rebeca. Serviam o mesmo Deus, acreditavam no mesmo Deus, tinham fé no mesmo Deus, o Deus de Israel, que era o pai, o Deus Todo-Poderoso, que era Jacó, seu pai, e mudou o nome para Israel no futuro. Receberam a mesma educação, mas tiveram caminhos diferentes. De fato que Deus trabalharia diferente com Esaú e trabalharia também diferente com Jacó. Como trabalhou diferente com Rebeca, trabalhou diferente com Isaac. Deus trabalha diferente em cada vida. Agora, você buscar um caminho melhor,
fazendo a sua parte, é importante. Mesmo no trajeto que Deus tem para você, você buscar sempre o melhor, porque Deus vai te abençoar mais e mais. Isso é importante. Então, duas pessoas podem viver nas mesmas circunstâncias, mas podem viver também caminhos completamente diferentes. Como duas pessoas podem viver nas mesmas circunstâncias e viverem caminhos iguais, se tiverem unidade e visão, e trazer Deus para viver nas circunstâncias que eles estão vivendo. Isso aqui serve para casais, para família. Isso serve para casais, para família, esse tipo de compartilhamento que eu estou falando aqui. Mas o outro modelo de compartilhamento de vida, que duas pessoas podem ver nas mesmas circunstâncias, mas viverão caminhos diferentes, é sobre pessoas que receberam as mesmas informações, a mesma educação. Uns aplicaram, outros não aplicaram. Uns buscaram crescer e evoluir, outros não. E uns se destacaram e outros não se destacaram. Uns permaneceram, outros cresceram um pouco e estacionaram, e outros continuaram crescendo, porque buscaram desenvolver aquilo que aprenderam, que é sobre fé, sobre educação, sobre ter uma melhora de vida. Isso é muito poderoso para a vida. Esaú e Jacó viveram no mesmo ambiente, tiveram a mesma educação, mas obteram e tiveram caminhos diferentes. Pedro e André, irmãos, donos de uma companhia de pesca. Jesus diz a Pedro: a partir de hoje serai pescadores de homens. Um homem queria ganhar almas e Pedro ganhou almas para Jesus. Pedro era um homem um pouco ignorante, mas o mesmo Pedro, que era aquele homem ignorante, a sua resta, no final, num certo tempo da sua vida, onde ele passava, a sua resta curava. E hoje temos o Evangelho de Pedro, como seu irmão André também, que seguiu a Jesus. Criados nas mesmas circunstâncias, no mesmo ambiente, viveram uma vida diferente, sim, distintas, mas seguiram o mesmo caminho. Se viram nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Deus é grande, Deus é poderoso. Ele tem uma vida para te abençoar. Não é as circunstâncias que determina onde você vai chegar. Não é a situação contrária que determina quem você vai ser. Não é a palavra de pessoas que pode tomar decisão sobre a tua vida. Ninguém pode decidir o teu futuro. Ninguém tem o poder de decidir a tua vida. A tua vida está na mão de Deus. É Deus que decide o teu futuro. É Deus que decide a tua vida. Essa palavra aqui é sobre se destacar. Esse tema é sobre se destacar. Sobre pessoas que são criadas nas mesmas circunstâncias, mas viverão caminhos diferentes. Como tem pessoas que se criarão, viverão nas mesmas circunstâncias e terão um caminho um pouco semelhantes e iguais. Porque Deus trabalha com cada um diferente nessa terra. Ninguém nessa terra tem e vai viver a mesma vida. Todos viveremos uma vida completamente distinta um do outro. Mas viver uma vida, se vir não sou o Salvador Jesus Cristo, é tudo na vida. Ele abençoará a vida na terra. Você, sua casa, sua família. Ele protegerá você, cuidará de você, cuidará da sua casa. Ele abençoará todos os dias da sua vida, até a sua volta em glória e majestade, até o arrebatamento da igreja na terra. Porque Deus é grande, é poderoso, Ele é fiel. Ele quer salvar você, sua casa e sua família. Porque Ele te ama, porque Ele é Deus. Ele tem um futuro melhor para você, independente das suas circunstâncias, porque Ele te ama, porque Ele é Deus. A palavra pura e maravilhosa, nosso Deus poderoso, maravilhoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz assim a sua palavra, no livro de Atos 16, verso 31, eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31, e eles disseram: crê, fé, crê é fé, no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, salvação da alma, tu e a tua casa, tua família. Você pode ter sido criado no mesmo ambiente, ter recebido a mesma educação,
o mesmo aprendizado com alguém da tua casa, um trabalho, e seguir um caminho diferente, no sentido de destaque, eu trago esse verso. Mas Jesus, quando veio à terra, ele veio para salvar todos. Todos nessa terra terão, sim, uma vida diferente completamente. Aqui o vídeo é sobre um certo destaque, sobre o caminho de destaque que se pode ter, sobre as pessoas que são criadas e recebem aprendizados, conhecimentos da vida. Umas se destacarão mais do que as outras, no sentido natural, sobre aqueles que buscam aprender. Agora a salvação é para todos. Jesus veio morrer para todos. Na sua casa, na sua família, você, seus parentes, terão vida diferente. Tudo através do querer e da vontade de Deus. Porque o destaque, a bênção, as pessoas só é o que é porque Deus permite. Somos o que somos que Deus permite. Só iremos chegar onde Deus quer que nós chegue. Porque tudo é dele, pertence a ele e ele permite chegar. Deus tem um limite para cada um aqui nessa terra. Tudo o que você é nessa terra, o que alguém é o que Deus permite. Agora buscamos se destacar mais, aprender mais, para sermos melhores naquilo que buscamos ser e aquilo que buscamos aprender. Isso é importante na vida. É se destacar, recebemos as mesmas informações, a mesma educação e buscamos aprender para se destacar. Agora a salvação da alma é para todos. Jesus veio para todos e Ele quer salvar você, sua casa, sua família. Ele quer lhe salvar, batizar você com o Espírito Santo dele. Quem sabe preparar para a obra dele, para você ganhar vidas, alma para Ele. Porque viemos para ganhar vida para nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque Ele é grande, é poderoso e maravilhoso e Ele é fiel. Atos 16, 31, repito novamente. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Deus quer lhe salvar e salvar a sua família. Aceita o Senhor Jesus através da sua morte e cruz para você ir morar no céu de glórias, no céu eterno, ver o seu Deus face a face, na beleza da sua santidade eternamente. Essa é a maior riqueza da vida. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é fiel. Amém!